O Santo Graal. O Santo Graal era uma relíquia. Estava relacionado com Jesus Cristo, uma vez que ele foi o cálice utilizado por Jesus na última ceia. Por ser uma relíquia, acredita-se que o Santo Graal tinha poderes mágicos. Além disso, outras lendas medievais a respeito do Santo Graal falam que, além de ser o cálice da última ceia, era também o cálice que foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus Cristo depois que ele foi perfurado pelo soldado romano durante a sua crucificação. Outras lendas também afirmam que o Santo Graal era a tigela e não o cálice que Jesus usou para repartir o pão durante a última ceia. A imagem, por sua vez, que se consolidou do Santo Graal foi a de cálice usado durante a última ceia. Essa lenda atravessou os séculos e atualmente viva, uma vez que algumas igrejas da Europa reivindicam para si o título de possuidora do Santo Graal. A mais conhecida delas está em Valência, na Espanha. A lenda do Santo Graal sustenta-se em lendas medievais de origens cristãs, mas também possui elementos pagãos, principalmente de influência celta. Isso porque, antes de se popularizar como cálice, era para muitos uma tigela redonda. Essa imagem aproxima-se de uma lenda celta que acreditavam que existia um caldeirão com poderes mágicos que era capaz de fornecer comida e bebida infinitamente, pois acreditavam que esta visão de um caldeirão mágico capaz de fornecer alimentos e logo vigor e vida. A história do Santo Graal foi publicada pela primeira vez no século XII por Sherry de Troyes, sob o nome de O Conto do Graal. Nessa história, o personagem principal, Percival, estava em busca do objeto sagrado. E nessa história, o Graal não se tratava de um cálice, mas de uma tigela chamada escudela. Daí sua associação com o caldeirão mágico dos celtas. Sherry de Troyes resolveu escrever uma continuação para a história de Percival, mas essa continuação ficou inacabada por conta de sua morte. Posteriormente, com o sucesso da história de Sherry novas histórias foram escritas pela Europa medieval sobre o tema. Todas elas mesclavam o Santo Graal com as lendas do rei Arthur e essas histórias possuíam forte apelos religiosos, uma vez que o Santo Graal era um objeto sagrado e trazia à tona toda a importância das relíquias no imaginário da cristandade medieval. Nessas histórias, o rei Arthur e seus cavaleiros estavam à procura do Santo Graal. O Santo Graal tornou-se de fato um cálice em histórias posteriores à de Sherry de Troyes. A história do Santo Graal mesclou-se com os templários na mentalidade popular, por meio de uma obra acadêmica de um estudante austríaco. E a partir do século XVI, a lenda do Santo Graal perdeu a força em alguns locais da Europa por conta da Reforma Protestante. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.